E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje inaugurando aqui uma lista, uma nova playlist. É que vocês já me pediram bastante, inclusive, essa playlist sobre ideologias partidárias no Brasil. A gente vai fazer aqui então um sistema, um vídeo por partido no Brasil, dando prioridade para os partidos atuais. Afinal de contas é época de eleições, e vocês querem saber um pouquinho, conhecer mais sobre os partidos, mas isso também ajuda você a estudar história, porque esses partidos são históricos, a maioria deles. Então quando tiver algum partido que surgiu de um outro partido, a gente sempre vai trabalhar aqui com isso, tá bom? Então acho que vai ser muito bacana. E hoje a gente vai começar com o PDT. E tem um motivo de começar com o Partido Democrático Trabalhista. O motivo é porque num vídeo recente, que foi muito bacana aqui no canal, a gente citou o PDT porque a gente falou sobre social-democracia. Eu vou deixar esse link aqui no card para vocês. Então, já que a gente já falou sobre social-democracia, o conceito lá da social-democracia, citamos o PDT, citamos o PDT, vamos falar do PDT, porque já é um gancho, inclusive já está fresco aqui na memória. Então já se inscreve no canal se não for inscrito, e se vocês gostarem dessa lista, a gente vai falar de tudo quanto é partido que tem por aí, direita, esquerda, centro-direita, centro-direita, e por aí vai. Vai ajudar vocês, acho que vai ajudar todo mundo, acho que vai ser muito bacana. E também não deixe de curtir esse vídeo e me seguir nas redes sociais, links na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá então começar. O PDT, rapidinho, antes da história, falar aqui rapidinho para vocês, esse vídeo é até mais tranquilo do que outros, porque a gente já falou de social-democracia, já falou do conceito aí. Mas rapidinho aqui sobre a história. O PDT surge em 1979, é quando a gente está caminhando para o fim da ditadura militar brasileira, que acaba em 85. Ele surge a partir da lei orgânica, ele surge em junho de 1979, mas já prevendo a lei orgânica dos partidos, que vai ser em dezembro de 1979. O que é isso? A lei orgânica é a nova lei para partidos políticos no Brasil. Antes disso, o que estava em voga, o que estava em evidência, era o ato institucional número 2, que é aquele ato do bipartidarismo, que definia no Brasil que você podia ter dois partidos oficiais, constitucionais e institucionais, que era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava a ditadura militar, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era opositor à ditadura militar. A grande parte, as eleições, inclusive para vocês entenderem, as eleições para presidente eram indiretas dentro do Congresso, entre a Arena e o MDB, mas sempre tendo mais políticos da Arena. Os militares sempre conseguiam fazer o controle de ter mais políticos da Arena no Congresso Nacional do que do MDB. Isso foi mudando ao longo do tempo, o MDB conseguiu mais cadeiras, e ao ponto de que quando a gente chega lá no governo do penúltimo presidente do Brasil, da ditadura militar, que é o Ernesto Geisel, ele sabe que o Brasil está numa crise tremenda por conta do milagre econômico, do endividamento. Então ele propõe, através de muita pressão, a redemocratização do Brasil. Sendo essa redemocratização lenta, gradual e segura do ponto de vista dos militares. Então, uma lei ou outra vai deixando de existir, criada pelos militares, e vão surgindo novas leis, mas é aos poucos. Tanto é que o Geisel não foi o último presidente da ditadura. O último foi o Figueiredo, o João Batista Figueiredo, que deu continuidade a essa política, que deu continuidade à redemocratização. E nesse bojo, nesse meio, surge a lei orgânica dos partidos, que coloca fim ao bipartidarismo e volta o pluripartidarismo no Brasil, tendo a obrigatoriedade da palavra P de partido. Hoje em dia não é mais obrigatório. Então você tinha os partidos, sempre você precisava ter o partido do quê? Partido PT, Partido dos Trabalhadores. PSB, Partido Socialista Brasileiro, estou dando exemplos, tá? O MDB se torna PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, hoje voltou a ser MDB, né? E aí surge o PDT a partir dessa lei orgânica dos partidos, que é o Partido Democrático Trabalhista, é o que a gente vai entender daqui para frente. O surgimento, ele é interessante, porque o surgimento do PDT, ele é em escala internacional. Como assim? Na Europa, olha só. Ele surge no dia 17 de junho de 1979, como eu falei para vocês,
através de um encontro de trabalhistas, que a gente vai entender daqui a pouco o que seria esse trabalhismo, do Brasil com trabalhistas de Portugal, trabalhistas que estavam, na verdade, brasileiros que estavam exilados na Europa. E ele surge, então, em Lisboa, em Portugal, sob a liderança do Leonel Brizola. Vocês sabem que o Brizola era o sinônimo do PDT, tendo por objetivo inicial reavivar o antigo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, tá? Que foi fundado por Getúlio Vargas. O Brizola foi do PTB, ele foi fundado por Getúlio Vargas, ele foi presidido, inclusive, por João Goulart. Isso tudo, inclusive, vocês acham no site do PDT, tá? Foi presidido por João Goulart nos seus tempos áureos e tal. E você teve nesse encontro, inclusive, ele foi presidido, olha só, por um ex-político aí, que hoje é um ex-político português, ex-primeiro-ministro português, ex-presidente de Portugal, o Mário Soares, representando a Internacional dos Trabalhadores, a Internacional Socialista, tá? E eu expliquei isso para vocês, o que seria essa Internacional Socialista, que é a Internacional, em um determinado momento, a Organização Internacional dos Trabalhadores, que aglutina trabalhadores, partidos políticos de esquerda no mundo. A Internacional que se tinha antes, ela era de caráter marxista e de social-democratas. E, de repente, ela se rompe, porque aí fica uma internacional, que é a internacional só dos marxistas, que é a Internacional Comunista, e a Internacional Socialista, que é a Internacional aí dos Trabalhadores, né, que a gente chama de Internacional Socialista. Ela aglutina os partidos da social-democracia, isso pós-Segunda Guerra Mundial, dos partidos da social-democracia. Nesse vídeo eu expliquei o que é a social-democracia, que o PDT se insere nesse contexto. Então, ele surgiu dentro da associação, dentro da organização da Internacional Socialista, que é, na verdade, social-democracia. Não é marxista, é social-democrata. E ali foi redigida a Carta de Lisboa, criando as bases do partido. Então, ele surge com trabalhistas no Brasil e trabalhistas brasileiros no exílio, lá em Portugal, junto com outros também pertencentes aí a essa Associação dos Trabalhadores, a Internacional Socialista, que é social-democrata. E o que é isso? Eu expliquei, eu vou só dar um parecer rápido para vocês. A social-democracia, ela defende, pensando nas bases atuais, ela defende alguns processos de reformas, mas sem necessariamente romper com o capitalismo. Na verdade, as transformações elas são mais lentas porque ela não trata de um processo revolucionário. Ela é diferente de um processo revolucionário marxista, por exemplo, com bases marxistas. São transformações dentro da própria sociedade capitalista, baseada em direitos dos trabalhadores. O PDT, ele surge nesse processo. E o que eles vão chamar de novo trabalhismo? Seria então esse novo trabalhismo, que é o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O que você tem como bases defendido aí pelo PDT? Você mantém a defesa da propriedade privada. Isso está nas bases do partido, isso inclusive está no site do partido, não sou eu que estou inventando aqui. A defesa da propriedade privada, mas com fins para o bem-estar social. A propriedade privada tem que pensar no bem-estar social, tá bom? A intervenção no estado da economia como gestor, mas não como um grande monopólio, tá? Gestor. O Estado na economia, ele vai gerir essa economia, tá? Ele vai regularizar essa economia, mas não vai ser o grande monopólio, não é esse Estado forte como as pessoas costumam dizer. Então ele tem um poder normativo nessa economia, tá? De estabelecer normas, de estabelecer regras, bases, mas permitindo sim a propriedade privada, mas cumprindo a sua função social, tá bom? A livre sindicalização dos trabalhadores e trabalhadoras, os trabalhadores têm o direito a se sindicalizarem e a participarem de entidades políticas e sindicais, organizações de trabalhadores, e a defesa dos direitos das minorias, né? O que é direitos das minorias rente
a toda a exploração que existe no Brasil, a toda a exploração que existe na sociedade capitalista, defende os direitos das minorias, mas sem romper com o capitalismo. E é, logicamente, um processo democrático para a escolha de representantes. O PDT, então, não é um partido revolucionário. Quando a gente chega aqui, eu vou abrir e vou mostrar para vocês, a gente vai dar uma lida aqui, que eu acho que é bem interessante, a gente vai dar uma lida aqui em bases do PDT. Prestem bem atenção nisso aqui, tá? Não estava aberto aqui, por isso que está demorando um pouco, porque eu estou abrindo aqui. Aqui a gente chega num ponto bem interessante do PDT, que é o seguinte, tá aqui para vocês. Lá no próprio site do partido tem uma aba chamada de ideologia. É o que a gente vai ler. São 7 pontos, se eu não me engano. Ó, prestem bem atenção. De acordo com os princípios estabelecidos em seu manifesto de lançamento, o Partido Democrático Trabalhista propõe-se a lutar pela realização do programa que segue, o programa do PDT. Vamos lá. O primeiro compromisso é com as crianças jovens e jovens de nosso país. Assistir desde o ventre materno, alimentar, escolarizar, acolher e educar todas as crianças de nosso país com igualdade de oportunidades para todos é a prioridade máxima do trabalhismo democrático, ou que você vai chamar de novo trabalhismo ou trabalhismo democrático, tá? Esse conceito aí do PDT. Salvar nossas crianças e adolescentes é uma causa de salvação nacional. Como mantida de emergência assegurará gratuidade a todas as crianças até 2 anos de idade, 1 litro de leite diário. Está nas bases do partido, tá? Olha que interessante. O segundo é com o interesse dos trabalhadores, muito especialmente das grandes maiorias populares, que em todas as regiões brasileiras vivem em diversos níveis de pobreza, a marginalidade, ocupando áreas improdutivas ou sendo cruelmente explorados em benefício de setores privilegiados. O caráter eminentemente popular do democrático trabalhismo se define a partir de suas raízes e de uma atitude de inconformidade entre a miséria, a fome e o marginalismo de dezenas de milhões de brasileiros. Aqui, como em nenhuma outra causa, marcaremos nossa opção e autenticidade. Vou tomar água aqui, vamos embora. O terceiro é com a mulher, contra a sua discriminação, propugnando por sua efetiva participação em todas as áreas de decisão, pela definição de seus direitos sociais, no emprego ou no lar, pela igualdade de remuneração e de oportunidades, de educação e formação profissional, acentuando a necessidade de que o país disponha cada vez mais amplamente de serviços de infraestrutura que venham a aliviar a mulher, submetida em uma alta percentagem a 2 jornadas de trabalho, a do lar e a do emprego. O quarto compromisso programático é com a causa das populações negras como parte. Quando fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, não está falando que é necessariamente um está acima do outro, tá? É pontuando aqui. Causa das populações negras como parte fundamental da luta pela democracia, pela justiça social e a verdadeira unidade nacional. Esse compromisso nós concretizaremos no combate à discriminação social em todos os campos, em especial no da educação e da cultura e nas relações sociais e de trabalho. A democracia é a justiça e a justiça só se realizarão plenamente quando forem erradicados de nossa sociedade todos os preconceitos raciais e forem abertas amplas oportunidades de acesso a todos, independente da cor e da situação de pobreza. O quinto compromisso é a defesa das populações indígenas contra o processo de extermínio físico, social e cultural a que têm sido submetidas ao longo de nossa história. O trabalhismo democrático assume como um dos seus compromissos políticos fundamentais poder lutar em defesa das populações indígenas por direitos à autodeterminação como minoria nacional e a preservação de suas culturas, assim como o uso de recursos naturais necessários à sobrevivência e desenvolvimento. Aqui cabe fazer um parênteses em crítica, que acho que é muito importante. Vocês podem, claro, deixar suas críticas e contribuições, que eu acho que são sempre muito importantes, sempre com muito respeito. Que o partido já teve em suas bases, do partido recente, inclusive, a senadora Cátia Abreu, né, que foi vice-candidata do Ciro Gomes nas eleições de 2018, que foi apelidada aí já por muito tempo como Cátia Motosserra, ou Miss Motosserra, e por aí vai,
justamente por ter essa contradição dentro do próprio partido, você ter uma política voltada mais para o agronegócio. Então você tem essas discussões sendo feitas dentro do próprio partido. Deixem as suas contribuições, que eu acho que são muito interessantes, muito importantes, tá? O sexto compromisso programático é com a defesa da natureza brasileira. Pega também esse ponto aqui que a gente falou, mas, enfim, ela não é mais do PDT, tá? Contra a população, aqui a gente está falando das bases do partido, da defesa do partido, que é mais importante do que isso, é para a gente entender. Contra a poluição e a deteriorização do meio ambiente resultante de uma exploração predatória que ameaça destruir a base biológica de nossa existência, degradando cada vez mais a qualidade de vida do povo brasileiro, depois de empobrecer radicalmente e destruir a fauna e a flora de todas as regiões brasileiras de antiga ocupação. Agora ameaçam liquidar com a Amazônia, que é a nossa última reserva da natureza original. O trabalhismo democrático propugna por um movimento e uma legislação que defenda um ambiente natural do país e coíbam as diversas formas de poluição e pela implementação de um amplo programa nacional de descontaminação. O sétimo compromisso é a recuperação para o povo brasileiro de todas as concessões feitas a grupos de interesses estrangeiros, lesivas ao nosso patrimônio, à economia nacional e atentatória à nossa própria soberania. Aqui ele já fala sobre a questão da soberania nacional contra a exploração internacional, tá? Mas também não se aprofunda necessariamente nesse trecho, tá? Não significa que o partido não se aprofunde. Nesse trecho que eu estou falando para vocês. O que deu para perceber aqui, que é da questão da social-democracia, que eu quero que vocês entendam, não se está propondo um processo revolucionário de emancipação da classe trabalhadora, mas sim da busca por direitos dentro da sociedade capitalista. Então tá aqui para vocês, acho que deu para entender bem o que é o PDT, um pouco aí das bases do partido, um pouco da história, o que o partido se pensa, ele se propõe hoje, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, outros virão por aí. Eu vou ficando por aqui. Eu fico muito feliz de começar essa nova playlist com vocês. Eu amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!